Aceitar. Boa tarde. Aparece aí, Antônio. Oi, Olá, doutora. tudo bem? Que coisa boa, hein? A gente conseguiu marcar finalmente uma live bem no meio do dia. Ah, eu adorei. Para quem não sabe, a Finalmente. gente resolveu fazer essa live logo de manhã, né, Antônio? Que coisa boa. Eu vou te pedir, então, inicialmente, para você se apresentar para os meus seguidores, meus pacientes. Depois eu me apresento para quem estiver te seguindo e estiver me vendo pela primeira vez aqui. Maravilha, doutora. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Que bom que deu certo, nós conseguimos combinar Sim. e estamos aqui. Meu Ótimo. nome é Antônio Ostrovski, eu sou psicólogo há 19 anos, uso TCC, psicodrama e logoterapia, sou mentorado do Dr. Jorge e também tem outras coisas aí no meio, né? Como a certificação do Dr. Ítalo Marcílio. E eu tenho muita Bacana. pegada sobre a questão da maturidade, as relações pessoais e pode se definir como a vida, né? Como ser mais, servir mais e melhorar 1% a cada dia. Perfeito. Muito bom. E a gente acaba tendo muitos pacientes em comum, né? Porque muitas vezes o paciente chega aqui na endocrinologia com muitas queixas. Na anamnese eu identifico que tem muitas causas para serem tratadas pela psicologia. Então é quando a gente acaba fazendo essa parceria aí profissional também, e principalmente porque eu confio no seu trabalho. Então, para quem não me Obrigado. conhece, eu sou a doutora Gabriela Rivelli, eu sou médica endocrinologista, me formei em 2008, então tem um tempão que eu atendo, me encontrei na endocrinologia e na medicina do esporte, e hoje eu recebo no consultório muitos pacientes com queixa de ansiedade, de disfunção sexual, baixa libido, tudo virou baixa libido, né, Antônio? É Verdade. muito frequente, é muito frequente. Mulheres chegam aqui, ah, é porque minha libido tá baixa. Aí eu vou investigar melhor, peço um exame para identificar no laboratório se tem alguma alteração hormonal ou nutricional. Mas conversando com a paciente, à medida que a paciente sente confiança e se abre, né? A gente identifica que tem muitas questões no relacionamento, muitas vezes relacionado mesmo ao convívio do casal, como está a rotina. Então, a gente precisa, muitas vezes, ter essa conversa com a paciente e com os pacientes também. Os homens chegam aqui com queixa de. Às vezes, simplesmente, eu quero dosar minha testosterona porque eu acho que minha testosterona está baixa. E quando eu vou conversar, aí aparece a queixa, né, de disfunção erétil ou de ejaculação precoce, né? Então, uma vida sexual que não está satisfatória, né? E muitas vezes a avaliação hormonal vem completamente normal. E é nessa hora que entra a psicologia. Eu vi que você. Eu conhecendo você, te conheço da mentoria, né? Eu sei que você também tem um interesse por filosofia, por além da psicologia, né, pela antropologia, tem uma visão do paciente que está ali diante de você com mais profundidade, né, Antônio? Por isso que eu tive a Isso. ideia de trazer você para a live para a gente falar, então, dessa perspectiva aí da vida sexual do casal nas três dimensões. Então, para a gente falar de uma forma mais completa, né? Não só na conjunção carnal, que é óbvio que todo mundo já espera que tenha, né? Mas também no corpo, na mente e no espírito. Então, como que a gente faz para as pessoas terem essa percepção de que a vida sexual pode ser muito mais plena do que apenas no corpo, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, inicialmente, como que a ansiedade pode estar atrapalhando os pacientes a se conectarem um ao outro ali no momento no ato sexual. Muito interessante a parte da ansiedade no ato em si. A ansiedade, ela já gera um sofrimento por antecipação, né? O ser humano é biopsicossocial e espiritual. E aí, nessa hora que você sente aquela ansiedade, já pensando, antecipando, digamos, desde manhã, hoje à noite eu vou encontrar com minha parceira, com meu parceiro, então a gente pode fazer isso ou aquilo.
E aí, passar ao longo do dia com essa informação só para si, ela tem o viés de que vai te deixar mais ansioso. E, bom, o outro lado tem que saber das suas intenções. Agora, é mais comum que o homem ele tenha essa ideia de manhã e vá se apresentar à parceira à noite. Então ele passa o dia inteiro, né, nessa expectativa, e a gente sabe que a expectativa ela nos deixa muito mais ansiosos. Porque dentro ali desses pensamentos, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer, como que vai ser ou não, eu já penso em várias ramificações. E para cada uma delas, eu crio outras situações com problemas e soluções. Então isso por si só já vai me deixar mais exausto, né? Até Entendo. fisicamente falando, mentalmente, por óbvio, mas Uhum. fisicamente a gente já fica mais exausto quando chega à noite ali, por exemplo, para o ato em si. Então, como que a gente faz para não ter essa ansiedade ao longo do dia? Bom, primeiro, Isso. tratar ali a parceira ou o parceiro de uma forma mais próxima. Você não pode querer desdenhar do parceiro ou tratar mal durante o dia inteiro e chegar no fim do dia querendo, né, ter uma proximidade mais íntima. Não vai funcionar. E Perfeito. isso, Perfeito. toda essa ansiedade que vem sendo gerada ao longo do dia, à noite, quando você tenta ali o ato em si, o que, que vai acontecer? Você vai levar um coice de uma das duas partes. Porque Sim, o homem geralmente nem tanto, né? Porque o homem ele tem mais essa disposição. Mas ainda assim você pode ter uma situação em que vai gerar um atrito ali entre os dois. Porque não é possível que você maltrate o outro o dia inteiro esperando um carinho à noite. Então, perfeito. a ideia é que, isso me lembra de cara as 5 linguagens do amor, aquele livro, né, que até o Dr. Jorge fala que são 7. Como é que você vai fazer ao longo do dia para encher o tanque ali de amor do seu parceiro, da sua parceira? Então, esses pequenos atos, e aí não é ficar imaginando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque, de novo, quando a gente pensa demais, entra a ansiedade. Então, eu tive uma ideia, eu vou lá e faço. Se ela é possível, né, dentro das minhas circunstâncias, ali, na minha situação, se ela é possível, eu vou lá e faço. Então, é uma forma de você já ir preenchendo esse tanque, né, do parceiro ou da parceira, como se fosse e aí não é tão literal, tá? Mas é como se fosse um sistema de crédito e débito. Você vai colocando ali, Claro, fazendo débito ao longo do dia, nessa linguagem do amor da entendo. sua parceira ou do seu parceiro, para à noite, aí sim, você poder usufruir daquilo. Provavelmente, né? Porque você também não pode ficar chateado, porque ao longo do dia coisas acontecem. Isso se chama vida. Você não pode chegar no fim do Perfeito. dia e cobrar ali de uma forma tão incisiva e ficar, né, como uma criança que não ganhou o picolé da mãe quando foi passear na rua. Isso também é É, outra coisa que vai afastar mais ainda os dois e, claro, conforme isso vai acontecendo, a própria vida sexual ela vai perdendo ali a sua frequência, vai deixando de ser tão atrativa, porque vai caindo num sofrimento. Ah, tá exato. fazendo isso hoje comigo porque à noite está querendo alguma coisa? Então Isso. tem esse viés. Uhum. Ao invés de aproximar, acaba afastando ainda mais. Porque aí a Exato. mulher entende que o marido só trata bem no dia que ele quer, então, ter relação, né? E o relacionamento a gente constrói, né? Então isso tem que ser ao longo dos dias, teve algum atrito, conversar, tentar resolver, né? É isso. E a rotina, você acha que é importante? Por exemplo, Sim. você falou que o homem imaginar se à noite ele vai ter, então, será que a minha esposa vai recusar? Será que a gente vai conseguir hoje à noite ter um tempo só nosso? Então, talvez programar mesmo, né? Planejar isso pode facilitar. Senão o homem fica até com dificuldade de trabalhar, se concentrar em outras coisas, é o que você falou, fica cansativo mentalmente, né? Ele vai ficar igual um cachorro pensando em sexo o dia inteiro, né? É complicado, né? Imagina, fica muito animal, né? Quando é uma decisão, é algo mais racional. Então, de repente, planejar, programar, isso eu falo muito com os pacientes. Pode ser uma estratégia para alguns relacionamentos, né? Principalmente se tem dificuldades, tem a rotina. Eu queria que você comentasse sobre os exercícios de aterramento, Antônio. Como os 5 sentidos podem nos ajudar a estarmos mesmos conectados uns com os outros, né? Então, assim, o exercício de presença, de aterramento, ele pode ser levado para esse momento de intimidade? Explica o que é Sim. exercício de aterramento, né? Porque a gente está falando entre a gente, mas nós somos da
alunos do Dr. Jorge, a gente já está bem familiarizado com esses termos. Eu vou colocar também de uma forma que fique mais Ó, didática, né, partindo perfeito. do geral. O aterramento em si, vários estudos já mostraram essa questão de você entrar mais em contato, não só com o outro, mas com a própria natureza como um todo. Então, exemplos, o andar descalço sobre a terra, né, a sua energia ela vai ser liberada ali onde você está andando mesmo, e é uma forma de você descarregar. Né? Eu estou falando de uma forma mais simplista nessa parte. E aí, Ótimo. como é que você faz ali junto com o seu parceiro? Bom, a gente volta naquela. Como é que eu quero ter algo com o meu parceiro, minha parceira, se eu não encosto, se eu não olho, se eu não dou ouvidos, né? Não presto atenção no que a pessoa está falando? Então, essas coisas, como é que você quer ter algo mais forte, mais íntimo, se o básico não foi feito? Né? E é interessante pensar na questão da rotina, porque também entra a constância. Né? Não adianta nada você, num dia só, se esforçar para fazer tudo isso, né, de tocar no seu parceiro, de Sim, servir, de prestar atenção em cada palavra que ele está fazendo, conseguir o que você quer ali à noite, ou não sei, em outro momento, e aí simplesmente ignorar no próximo dia. Isso não funciona. Então, é. o toque, né, o toque ali no parceiro, e sem sempre ter aquela intenção, mas um Sim, que abraço, faça né, parte, né, da rotina. exatamente. Que faça parte ali da sua rotina. Né? Então, imagine a constância da seguinte maneira. Se eu vou para a academia um dia e fico lá 9 horas, se eu chegar em casa e olhar no espelho, o que, que acontece? Nada. Nada. Né? Eu vou ficar exatamente igual. E é mais ou menos isso que acontece dentro do relacionamento. Não adianta nada você se dedicar durante 9 horas num dia, eventualmente você até pode se dar bem, mas e os outros dias como é que ficam? Então tem que haver essa Perfeito. constância. Né? Enquanto o outro está falando, você está ali prestando atenção, vendo. E a Presente. presença, ela é extremamente importante. Né? O que a gente faz na presença? Você está ali, dedicado ao outro, prestando atenção. E não só ali durante a relação, mas em tudo que nós fazemos, nós temos que ter essa presença de sentir o que estamos fazendo, perceber ao nosso redor quais são as pessoas e prestar muita atenção em cada um daqueles atos, em cada um daqueles passos, porque senão a gente entra naquela parte do automático. É só a gente pensar como Isso. que dirigimos hoje, depois de 2, 3, 10 anos de carteira de motorista. Você não para pensar, eu tenho que engatar primeiro, então Exatamente. se for automático, você só acelera e vai. Então, é sair desse automático para exercer ali e não ficar só olhando para a pessoa com aquela cara, né, de peixe morto. Ah, eu tenho que ouvir isso daqui porque à noite eu quero alguma coisa. Não, se interesse, interaja. É isso que vai conectar ali as duas pessoas de forma que, poxa, meu parceiro, minha parceira está me entendendo, ela está me ouvindo. Né? E as pessoas Eu gostam de ser importo, né? ouvidas. Isso. Eu importo para ele tem interesse genuíno em me ouvir. É uma queixa muito frequente das mulheres que falam isso, né? Meu marido não me vê, mas meu esposo não me vê. Não vê que eu tô cansada, que eu dou conta de crianças, de trabalhar. É isso. E isso a gente tem que construir, tem que ter uma constância, né, Antônio? Tem, porque é a Tocar. constância que vai fazer com que esse relacionamento ele se mantenha. Não dá pra gente querer, né? Por exemplo, eu tenho 43 anos. Não dá pra gente querer que com 43 anos a gente tenha aquela vida sexual extremamente ativa todo dia ou mais de uma vez por dia. Isso é assim, isso daí é uma Uma ilusão, ilusão. né? É uma fantasia. Então a gente tem que ser mais realista. Quando é possível, aí beleza, depende das duas É, partes. Mas se você não tem essa constância ali na base, né, pensa ali na estrutura, o que você está construindo? Eu ignoro meu parceiro, minha parceira o dia inteiro. Eu não estou nem aí para o que ela fala. Ela me fala alguma coisa, eu não lembro, né? E, sei lá, olha, isso. te trouxe um negócio aqui que você não gosta. Então, por que trouxe? Então, assim, esse tipo de atitude faz com que, naturalmente, os dois se afastem. E não dá Sim, para, ao se afastar, você querer uma aproximação, de novo, tão íntima, nesse momento que ele é realmente digamos assim, o crescendo ali da relação, é o crescendo do dia. Né? Então, essa vontade de um pelo outro, ela vai crescendo ao longo do dia a partir desses pequenos atos. Então, se você sim. mantém a constância, é provável que a vida sexual ela seja mais ativa do que menos ativa.
né? Mas também dependem de outras circunstâncias, dos fatores externos, como o trabalho, como você mesma falou, os filhos, né, os Isso. momentos. Às vezes, os dois têm que cuidar ali das crianças à noite, então não vai dar. Vai ter que marcar efetivamente um momento para que os dois Na se agenda. encontrem, né? Tem um Isso. encontro. Mas tem esse interesse um pelo outro, né? E aí o momento ali de estarem os dois no ato sexual vai ser um momento de coroar essa relação que já tá boa nos outros aspectos, né? E no dia que não tiver ali de fato a relação sexual, teve um carinho, teve um beijo, né? Um escutou o outro, preparou uma comida, né? O meu esposo eu acho muito fofo, assim, ele tem essa linguagem do amor de servir, né? Então ele sempre prepara, ele sabe o dia que eu trabalho um pouco mais, aí ele que prepara a minha salada para quando eu chegar já tá lá em cima da mesa. Então, assim, mesmo que a gente não esteja, né, sempre conseguindo namorar o tanto quanto gostaria, porque faz parte, é uma rotina, né? Mas a gente tem esses momentos de carinho, de atenção. Olha, eu tô aqui, eu fiz um café, eu vou pegar para mim e para você também, né? Eu sei quantas gotas de adoçante você gosta, né? É um Isso. cuidado, não é verdade? É isso. Inclusive, né, não precisa ser nada grandioso. Esse é muito importante. Não é para levar um anel da Gaisten todo dia, dar um Isso. carro todo dia. Não é isso. Não são as grandes coisas que importam. Elas importam também, óbvio, mas não são elas que entram nessa parte da rotina e da constância. O que que entra? Essas coisas pequenas. Porque, veja, um café. Qual que é a relevância no mundo econômico de um café entre Pois marido e é, mulher? Né? pois Então, é. esse pequeno cuidado. Quando eu vou à padaria comprar alguma coisa, eu trago ali um bombonzinho, um prestígio, por exemplo, que eu sei que minha esposa gosta. Então, só aquilo demonstra o quê? Não é o prestígio, é o quê? Eu estava em um outro ambiente e naquele ambiente, enquanto eu estava, sei lá, cuidando da nossa alimentação ou comprando víveres, eu lembrei dela. Naquele momento eu Perfeito, lembrei. Né? E isso perfeito. entra muito, né, fazendo uma analogia, até para deixar como reflexão, essa parte de dar presentes para os outros. É que é muito interessante que, alguns casos, você vê, olha, eu te comprei esse presente, eu não sei se você vai gostar, mas você pode trocar. Bom, a primeira coisa que eu me pergunto, né, não quando é para mim, por que que comprou então se sabia que eu não ia gostar? Então, não é para mim o presente, você tem que pensar no outro, o que, que o outro gosta. E é esse exercício de pensar no outro, o que, que ele quer, o que, que ele gosta, é que facilita essa visualização de qual que é a sua linguagem de amor e como que eu posso fazer para trazer um sorriso. Né? Porque a responsabilidade pela felicidade do outro é nossa. Né? A nossa responsabilidade é nossa também pela nossa felicidade, mas pelo outro, quem vai fazer o outro feliz sou eu. Não é o contrário, Isso. não é essa cobrança. Porque eu vejo hoje em dia também tem muito disso, e daí também a frustração de vários pacientes, né, homens e mulheres, nesse sentido. É colocar no outro a responsabilidade em me fazer feliz. Só que Isso. como é que o outro vai adivinhar se eu também não falo nada, se eu não dou nenhuma ideia, e se muitas vezes eu fico mais ali fechado uma posição combativa, sem receber o carinho do outro? Porque, sei lá, semana passada esqueceu de falar uma coisa ou falou uma coisa meio atravessada, entende? Então, Sim, a exatamente. minha responsabilidade é que se insere aqui. Eu tenho que fazer o outro feliz. Porque automaticamente, ao Claro. servir e ao fazer o outro feliz, você também tem essa recompensa. Mas aí também não pode ser feito de uma forma como. Eu falei de sistema de débito e crédito, mas você não pode fazer algumas coisas com, né, dentro da relação esperando. Ah, eu vou fazer isso daqui porque daí eu sei que à noite vai ter. Não, você faz isso de Pois bom é. grado. Porque você quer ver a pessoa Exatamente. feliz. Sim, sim. E quem ama não quer nada em troca, né? Tem aqui Exato. algumas pessoas comentando, né? Mas o amor é isso, né? Amar é servir sem querer nada em troca, né, Antônio? E é isso. Isso. E é interessante que, apesar do relacionamento ser feito a dois, se um dos dois, 50% ali das partes, se esforça, a gente vê esse relacionamento melhorar. Então, isso é o poder do amor mesmo, né? Na nossa vida conjugal, nos relacionamentos.
Porque se você esperar do outro, muitas vezes não vai acontecer. Então, comece de você, não é isso? E é isso que é tratado muito na terapia, né? Você não tem como tratar o esposo da sua paciente, mas a paciente que chega aí no consultório, que está diante de você, essa pessoa é que você vai trabalhar para mudar, transformar, né? Melhorar o comportamento dela. Não tem como você atuar no esposo dela, não é isso? Exato, Mesma coisa aqui no exato. consultório. Aí eu converso muito, sabe, sobre a demonstração de afeto, a importância de ter mais beijo, né? Muitas vezes, assim, é o beijo do outro, é sentir o cheiro do outro. Caiu aqui. Deixa eu chamar o Antônio de novo. Caiu, gente. Estou chamando o Antônio de novo aqui. Ah, tomara. Acho que ele já viu. Pronto. Entrou. Agora eu tô esperando ele aparecer aí. Cadê o Antônio, gente? Não tá aparecendo aqui para mim. Aceitar. Pronto. Agora sim. Convidar. Aceita aí, Antônio. Ai, Voltamos. voltou. Eu não entendi, caiu, mas graças a Deus estamos aqui de volta. Às vezes Então, acontece. acontece. Então, eu estava falando da importância, então, né, dos cinco sentidos. Quando a gente tem um paciente com ansiedade, em qualquer situação, não só na vida sexual, né, mas no dia a dia, a gente sempre orienta a se conectar com o momento, com o presente, estar inteiro em tudo que faz. E nisso os cinco sentidos ajudam, né? Então, aqui no consultório, se eu me percebesse ansiosa, eu procurar os sons, né, da rua, tirar o calçado, pôr o pé no chão, respirar mais profundamente, né? Perceber que gosto está na boca. Então, é o tato, olfato, visão, paladar. A gente vai tentando se conectar com o presente para não ficar com o pensamento muito perdido, acelerado. E isso é muito frequente no questionário sexual que eu faço. Eu sempre pergunto, principalmente para as mulheres, né? Se é frequente perder a concentração. E muitas respondem que sim. Então, tá ali no momento que deveria ser de profunda intimidade, conexão com o outro, mas dispersa, né? Quando você está pensando num boleto, aí, ou na criança, né? No uniforme da escola que tem que tirar do varal, sei lá. Então, isso é É muito verdade. frequente. E os cinco sentidos podem ajudar, Antônio. Eu estava falando da importância do beijo na boca quando caiu. As suas pacientes costumam te relatar com toda essa liberdade aí? Como que é na psicoterapia? Eu imagino que sim, né? Porque elas trazem aqui para o consultório com muitos detalhes. E eu acho isso maravilhoso, né? Porque confiam na gente e a gente consegue ajudar. Eu falo, beija mais na boca, né? Faz massagem um no outro. Durante o ato sexual, se perder um pouco a concentração e o homem sentiu que vai ter uma disfunção erétil ou está com dificuldade de ejaculação precoce, fazer uma respiração abdominal pode ajudar, né? E conversar com a parceira antes, ó, tô com dificuldade aqui, então se eu precisar parar e me concentrar na respiração, tudo bem, faz parte do processo, né? É um exercício da terapia sexual que eu já costumo orientar aqui, mas que, obviamente, depois quem vai dar continuidade é o psicólogo no consultório, né? Você tem Sim. recebido muito paciente com esse tipo de queixa por causa dessa nossa vida corrida, da ansiedade da vida moderna? Eu recebo muito sobre duas coisas, né? A questão da comunicação, que ela é bem falha entre os dois, e muito também dessa expectativa. A expectativa, ela influencia demais na comunicação. Por quê? Vamos, né, partir da expectativa e depois da comunicação. Eu tenho um ideal sobre o outro. Eu idealizo essa pessoa, eu acho que ela vai suprir todas as minhas necessidades, ela vai se comportar de uma maneira X,
em qualquer situação que seja lhe apresentada. E essa maneira de se comportar sempre vai ser de forma a me agradar. Só que nós sabemos que as expectativas elas são frustradas, porque elas são nossas, né? Nós não podemos projetar sobre o outro aquilo que nós gostaríamos. Se a pessoa não souber, não tem como ela se comportar. É o tipo da coisa. Você gosta de receber flores? Olha, se o cara é desligado a esse ponto, fale para ele, eu quero receber flores. Ah, Isso. mas eu não sei onde é que compra. Ah, aqui, ó, deixa eu te mostrar. É nesse lugar aqui que você vai comprar. Ah, mas eu não sei que flor que é. É essa flor aqui, você vai falar com essa fulana, com ela que você vai comprar minha flor e você traz para mim. E não tem nenhum demérito nisso daí, porque tudo é Perfeito. treinável, né? É um exercício. Então, ela gosta de flores? Então, beleza, eu vou levar flores, já que ela pediu. Né? E aí você vai depois internalizando. Como é que era mesmo o nome daquela flor? Já deixou anotado. Aí isso vai aumentando. Então, primeiro, desconstrói, né, essa expectativa. Muitas vezes, naquelas rupturas ali de um namoro ou de uma crise conjugal, eu vejo que a pessoa fica toda chateada, parece que caiu do cavalo, porque olha para o parceiro e não vê mais aquele príncipe ou aquela princesa, vê ali um ser humano. Eu falo que bom, né? Porque é um ser humano. Você está diante De de um ser verdade. humano que é Isso. falível, que vai errar, que às vezes vai falar uma palavra meio atravessada ali, mas não porque é uma pessoa ruim, mas é porque é um ser humano. E às vezes a gente erra, não é Real. todo dia que a gente acorda feliz, né? E Isso. aí, e Perfeito. aí e isso influencia demais ali na comunicação, porque eu vou ficar calado fazendo cara feio o dia inteiro, porque o outro vai ter que me perceber. Olha, é coisa é uma criança fazendo birra. Né? Eu já É. tive paciente que, na época das eleições ali, que estava, né, aquela polarização toda, eles acabaram rompendo ali por conta de partido político. Então, Tristeza, meu Deus. é uma tristeza, é um absurdo. Como que um fator externo, que não tem nada a ver ali com os dois, consegue Uhum. romper um relacionamento? Então, talvez nem tivesse ali um relacionamento, né? Mas a Isso. questão é, não só essa idealização, essa expectativa, a comunicação ela fica muito pobre. Então, como você mesma falou ali, você está durante o ato, né? Então, qual o problema de você conversar com a sua parceira ou com o seu parceiro? Ah, eu gosto que você faça assim, eu gosto que você faça assado. Isso. Pera, vamos diminuir Sim. aqui o ritmo, porque senão a festa acaba mais cedo. É tudo uma Perfeito. questão de conversar. E se É você não tua, é, sente, né? sim, E se é você. tua carne, né? É teu Exato, esposo, tem que poder falar tudo, gente. tem É que uma poder só falar. carne. Como é que eu vou estar num relacionamento que eu não posso falar o que eu quero ali naquele momento? E eu não posso ouvir também o que a outra pessoa, né, tem a dizer. Por isso que é importante aquela questão da rotina que nós falamos agora há pouco, sobre o se comunicar, ouvir, estar presente, né, como você falou, tirou o sapato, botou o pé, está prestando atenção nos sons ali, e exatamente no seu Isso. parceiro, na sua parceira. Porque isso facilita, que aí veja, se você tem o costume de conversar com a pessoa durante o dia, na hora do ato, é um movimento natural. Agora, se você é mudo durante o dia, não fala nada, não troca uma palavra de amor ali, e na hora ali né, que estão ali naquele momento mais íntimo, você quer falar alguma coisa, você não vai conseguir. Porque você vai, né, justamente, eu não falei nada durante o dia, como é que eu falo agora que eu quero, né, mais rápido, mais devagar, eu quero assim, eu quero assado. Isso. Tem esse São, impedimento também. são dois estranhos, né? Porque não tem diálogo. Então, aí, quando foi criado, né, o sexo tem essa finalidade procriativa e unitiva. E aí você percebe que aquele casal tá ali naquele momento e, mesmo que tenham já 50 anos, não vão mais ter filhos. Então, essa finalidade procriativa não vai mais existir. Mas aí não tem a finalidade unitiva, né? E aí, se continuam fazendo, vai afastar ainda mais, porque foi feito para uma coisa, mas os dois estão ali, não estão dispostos a se unir, né? Exato. Porque quando Tá a cada gente um no fala seu. cada um no seu polo, né? Aí na sua psique, né? É não querer o outro com a alma. Porque quando eu entendo que tem uma pessoa diante de mim, mas que é uma pessoa inteira, com seus defeitos, suas qualidades, mas que é uma pessoa que eu escolhi, né? E que entre todas as pessoas do mundo é o meu papel, né? Dar prazer, só eu posso dar esse prazer sexual para ele. Então eu tenho que estar presente, porque eu escolhi estar ali.
não é isso? Por isso Isso que mesmo. esse exercício de presença é sensacional. Em todo lugar, no seu trabalho, com a sua família, onde você estiver, né? Responder onde eu estou, né? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e por quem eu estou fazendo. Que aí, se a gente entender isso, a gente vai conseguir estar presente e ser inteiro, né, Antônio? Onde a gente Sim. estiver, entender, né? Não, eu tô aqui para servir o outro, para dar amor mesmo, né? Então, assim, eu vou amar essa pessoa que está diante de mim, mesmo com todos os defeitos, com a rabugentice, né? O que vier no pacote, não é isso? Você tá casada há quanto tempo, Antônio? Eu tô casado e, né, nove fora vão seis ali, dá uns 5 anos aproximadamente. Ah, Né? Já vai fazer é seis bastante. agora em julho do ano que vem, é 4, 5 e meio, né? Mas Que coisa é um boa. bom tempo. É assim, então você entende o que eu tô falando, assim, que o amor, né, só aumenta. Com Sim, certeza você não se troca pelo Antônio de 5 anos atrás, né? Tudo que a gente não. passa, tudo que amadurece no relacionamento, é natural que esse momento de intimidade também melhore com o longo do tempo. Então, quando alguma paciente vem para mim falar, não, é porque eu já estou no casamento de não sei quantos anos e agora está pior do que no início. Peraí, haja terapia, né? Porque alguma coisa, em algum momento, se perderam, né? Eu acho que, arriscando aqui fazer uma análise de botequim, mas na prática a gente acaba vendo isso, talvez nem lá no começo fosse tão bom. É porque o começo você tem aquela questão da paixão, né? Então é meio que os dois estão dispostos a se dedicar um ao outro o tempo inteiro. Só que esse Isso. momento vai passando, ele vai reduzindo. E aí você vai entendendo que, cara, não é só o ato sexual em si que é bacana, é gostoso dar, por exemplo, falar de mim. Eu gosto de ir ao supermercado com a minha esposa. A gente se diverte no caminho, a gente se diverte lá dentro. Às vezes é uma troca de brincadeira, né, do que eu vou pegar ali da Sim. prateleira ou não. Um elogio, que eu lembrei na hora que caiu, é, eu acordo mais cedo que minha esposa, eu estou aqui trabalhando, e quando ela vem, é sempre um bom dia, princesa, bom dia, gostosona, né? Eu falo É coisas assim isso. porque é o que eu sinto, né? Então, não é aquela coisa, e aí, como é que você tá? Sabe aquela coisa morta? Então, Aham. junto ali com esse brincar, né? O bom humor e o brincar ali com o outro, né? Nessa parte saudável, claro, né? É sempre Claro. muito importante. E uma coisa que eu sempre digo para todos os pacientes e sempre nas lives assim quando cabe é o seguinte: se você não tem nada de positivo, nada que vai acrescentar para falar naquele momento, aí sim você fica calado. Porque nós somos donos do que calamos e escravos do que falamos, né? Como diria Freud. Perfeito. E isso é interessante dentro do relacionamento, porque às vezes você fala aquela palavra querendo alfinetar, querendo machucar. Então, para que isso? Né? Se você estiver presente nessa relação e perceber que é um movimento crescente, então se era gostoso lá no começo e agora já está ruim, olha, 50% de estar bom ou ruim esse relacionamento, a responsabilidade é sua, é do casal. Cada um tem 50%. Não tem essa de, mas foi fulano que fez isso sozinho. Não, é 50%. Então, qual que é a minha parte que cabe aqui? Qual que é a minha responsabilidade aqui dentro para fazer esse negócio funcionar? E, já que era bom lá no começo e agora está ruim, por que está ruim? No que eu estou contribuindo para esse relacionamento ter se deteriorado tanto? Tem que fazer esse exame de Perfeito. consciência. Isso. Sim, sim. E quando a paciente chega aqui, ou o paciente masculino, eu percebo assim que o psicólogo que vai receber esse paciente encaminhado por mim, ele já tem metade do caminho andado. Porque quando eles procuram ajuda, é porque eles entenderam que isso faz parte do relacionamento e estão dispostos a melhorar. Então a pessoa chega aqui diante de mim, expõe, e às vezes eu entendo que é difícil falar desse assunto, né? Às vezes, na consulta de primeira vez, o paciente fica um pouquinho constrangido e depois se solta, à medida que conhece a gente. Mas eu sei que está procurando ajuda. Então, assim, já identificou que tem um problema, que precisa melhorar, e aí chegou na especialista. Isso é muito bom. Mas é importante lembrar que muitas vezes aqui no consultório, né, eu não vou conseguir ajudar tanto quanto
na psicoterapia. Porque aí, muitas vezes, infelizmente, né, muitas vezes o problema tá no relacionamento, é nisso que você falou, da convivência diária, do cuidado um com Isso. o outro, né? Ah, E, Antônio. eu quero destacar também essa importância do seu trabalho em medir as taxas, né? Eu vejo com Sim, muita claro. frequência que tem profissionais que não pedem exame de sangue para ver como é que está a testosterona, a vitamina D, B12, Isso. porque se a pessoa tem ali 4 de testosterona, qual que vai ser a vontade de qualquer coisa? Né? Eu não digo nem só em relação à Isso. parte sexual, né? Ela não vai ter Sim, sim, disposição para absolutamente nada. E aí nada. é um desandar ali no resto. Né? Então, eu Perfeito. quero destacar que essa parte é muito importante. Né? Você é uma das pouquíssimas que fazem esse tipo de averiguação, porque, de novo, né, o ser humano ele tem a parte biológica, e ela é importante, para que a parte física e espiritual também andem de uma forma melhor. Perfeito. A gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Nosso templo. E Exato. agora, para finalizar, eu quero que você fale um pouco da academia, porque eu sei que você tem uma rotina de treino também, né? Então, como que o exercício, como que a musculação pode ajudar o paciente a diminuir a ansiedade, Antônio? Conta pra gente. É a primeira coisa que eu passo para um paciente que tenha TDAH, ansiedade e depressão. Academia. É levantar peso mesmo. E peso, que eu digo, é supino e agachamento, que são os principais. São eles que vão Perfeito. ajudar o organismo a produzir a dopamina, a serotonina, você ter aquele sentimento de conquista. Né? E aí me vem aquelas perguntas. Ah, mas eu não tenho vontade, eu não tenho energia. Como é que eu vou ter energia para ir para a academia? E aí, ainda que seja contraintuitivo e pareça um paradoxo, conforme você vai à academia, você se sente muito melhor e com muito mais disposição para ir à academia. Porque, primeiro, você se propôs a uma atividade. Então, se você faz esse compromisso consigo e cumpre, pronto, eu já fui vitorioso nessa parte. Então, as outras pessoas também podem contar comigo. Porque se eu falar que eu vou, é porque eu vou mesmo. Porque se imagina, se eu falo que eu vou para a academia e não vou, se eu mesmo não acredito e não cumpro o que eu falo, ninguém mais pode acreditar no que eu falo. Então, você já vai à academia, começa ali a fazer seus exercícios. E aí não é um dia que vai fazer a diferença, é a constância. E conforme você vai vendo que você acaba gostando desse processo, você pode ir com preguiça, você pode ir assim, eu tô meio sem vontade hoje. Eu sou assim muitas vezes, né? Mesmo sem vontade eu vou. Só que Eu vou me quando acusar aqui, você eu também. Eu vou sem e é vontade. normal, isso é a vida adulta. Sim. Né? Você não acorda todo dia feliz da vida. Ah, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou viajar, hoje eu sei lá o que, que eu vou fazer. E aí, lá dentro da academia, quando você começa a fazer os exercícios, que você vai vendo, poxa, eu pegava 5 quilos aqui, agora eu já estou pegando 7, estou pegando 8. E não é o peso que está ficando mais leve, é você que está ficando mais forte. E essa força, Perfeito. ela começa a transbordar da academia para todas as suas relações. Relações pessoais, relações dentro de casa, conjugais, no trabalho. E você se vendo mais forte, interessante, você se sente mais preparado para aguentar as porradas que a vida manda. Porque a vida, você não pode esperar que a vida seja justa com você, seja bonitinha. Porque ela não é. O mundo está girando e se você ficar parado, vai passar por cima mesmo. Então, você com um corpo forte, você aguenta, inclusive, um desconforto, uma palavra que alguém vai dizer ali que você não vai gostar muito, mas você não vai dar tanta importância, porque você percebe mais a realidade. Você está construindo algo, como você mesmo falou, né? O nosso templo. Então, a alimentação é importante, o exercício. E aí, o porquê que eu, por exemplo, eu tenho tanto esse negócio da academia? Primeiro, porque ele ajuda realmente na ansiedade, no TDAH e na depressão. Né? Você vai produzir dopamina, serotonina. Os psicotrópicos, eles só atuam ali na recaptação, então não produz. Né? Só é meio que eu chamo dos garis ali, dos recicláveis, né? Dentro do cérebro. Isso. E aí, quando você Perfeita está analogia. e aí, É quando isso. você está ali na academia, que você está conseguindo levantar o peso, que você começa a perceber, as dores do corpo, elas vão diminuindo. Então, eu vou para a academia todo dia para poder levantar e sentar do vaso quando eu estiver mais velho. E aí entra uma outra questão, que para mim é fundamental e serve como uma pedrada na cara de quem não, né, pensa de outra forma, porque é uma verdade. E as verdades, quando elas vêm, elas batem e batem forte. Que é o seguinte:
todo mundo diz que eu morreria por fulano, morreria pela minha família, etc. e tal. E sendo bem sincero, morrer por alguém é muito fácil. Entra na frente de uma bala, entra na frente de um carro, de um trem, seja lá o que for. Mas e a outra parte? Você viveria por quem você ama? Você seria capaz de reduzir esse consumo de gordura e de açúcar e entrar numa academia para se tornar mais confiável, mais forte, para viver por quem você ama? Imagine seu pai, se ele precisa ser carregado no colo. Você vai ter força para isso? Isso. O seu filho, sei lá, o carro quebrou, o hospital fica, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro. Você consegue pegar ele no colo e sair correndo, sem, né, nesse meio aí, passar mal e ficar ali parado e morre os dois? Então, pensar por esse prisma, eu viveria, Sim. né, eu teria coragem de viver pelo outro, facilita bastante esse processo. E aí, de novo, essa construção que você vai se percebendo, vai vendo que é possível, e essas vitórias diárias que você vai conquistando, tudo isso faz um conjunto para que a sua ansiedade ela reduza, porque você para de pensar em algumas coisas que são bobagens, né? Você falou a questão do boleto, e eu uso esse exemplo também com alguns pacientes de TDAH que falam, porque minha cabeça não para, eu estou aqui, vou dormir, estou pensando em um monte de coisa. Falo, beleza, então coloca os problemas de acordo com os momentos que eles podem ser resolvidos. Um boleto. Você tem que pagar, digamos, o boleto dentro da lotérica. São 11 horas da noite de um domingo. Tem como você pegar esse boleto e ir lá resolver agora? Não tem, porque Não. está fechado, né? Então, esquece isso. No dia seguinte você pensa. E ainda que seja fácil você falar de uma forma dessa, é só você fazer. É conforme você vai fazendo. E a academia é exatamente isso. Ela te mostra que é possível eu não ficar pensando, elucubrando situações imaginárias, problemas, ambições. Eu posso só ir lá e fazer. Né? É muito interessante que quando você começa lá na academia, você não tem uma regressão. Né? Você não tem um caminho de volta. Né? Não existe você voltar a ser como era antes. Então, se você vai e está levantando 5 quilos, você não vai ir lá um dia, hoje eu estou cansado, vou pegar só 2. É o tipo da coisa, você olha e fala, poxa, eu já consigo levantar 5, né? Eu vou pegar pelo menos 5. Talvez arrisque até um 6, 7, 8. E é isso que acontece como um efeito dominó no resto da nossa vida. É um trabalho. Pô, o chefe pediu para fazer hora extra, mas eu acho que eu dou conta, porque isso daqui eu sei fazer mais rápido. É um estudo que um concurseiro vai fazer. E aí, principalmente dentro da relação. Oh, meu parceiro gosta tanto, minha parceira gosta tanto de um prato específico que eu sei fazer. Dá um trabalho, mas eu sei fazer, eu posso fazer, e eu não vou fazer ele de qualquer jeito. Então, é uma relação global e um efeito dominó. Isso que é bacana. Conforme você vai crescendo, as peças vão crescendo, e aí quando cai tudo, né, cai assim no bom sentido, claro, você consegue perceber uma melhora em todas as áreas da sua vida. Eu bato muito Perfeito. realmente nessa tecla da academia, porque ela vai influenciar em tudo. Né? A constância, a disciplina e você mais forte mesmo para enfrentar o que a vida te traz. Ótimo. A gente se sente mais forte diante da vida. Aumenta a autoconfiança, né? Aumenta Isso, a força física também. Para o homem é muito importante, principalmente, né? Se sentir forte diante dos problemas. E você falou, né, numa situação de emergência, de tirar uma criança, que seja, de casa, levar para o hospital, mas até mesmo para a gente não dar trabalho no futuro, não é, Antônio? A gente quer isso. também ter autonomia e aproveitar até o fim e não dar trabalho para ninguém. É isso também, é uma forma de amar também, né? Curtir até o fim. Eu É, adorei. Obrigada por aceitar o convite. eu que Muito obrigada agradeço, doutora. pela tua disponibilidade de coração. Vamos fazer mais vezes. Tenho Vamos. certeza que as pessoas vão aproveitar bastante o conteúdo, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu sei o quanto é rico o teu conteúdo aqui no Instagram. Quem ainda não estiver seguindo, siga o Antônio Ostrovski. Tem esse nome difícil, Obrigado. mas fala uma linguagem muito simples para o paciente, o que é maravilhoso, porque aproxima a gente, né? Muito bom, Antônio. Obrigada pelo trabalho. Eu que agradeço, doutora, pelo convite, né, e pelas palavras carinhosas. Fico até um pouco sem graça, mas sou Imagina. tímido. Tá joia, querida. Até a próxima, então, tá? Eu vou deixar salvo aqui, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado.